Dados estatísticos mostram que cerca de 28 milhões de pessoas hoje no Brasil estão fora do mercado de trabalho ou em situações laborais muito precárias. O economista e técnico do DIEESE na subseção da CUT Minas, Frederico Melo, explicou durante o encontro de aposentados e aposentadas, promovido pelo Sindiúti em Caeté, o que a reforma antitrabalhista representa. No mínimo, indiretamente, todo mundo é atingido pela reforma antitrabalhista. Mas a pessoa aposentada pode falar o seguinte: bom, mas eu já sou aposentada, né? Como então que essa reforma antitrabalhista me atinge? Ela atinge de modo indireto. Porque o que é a reforma antitrabalhista? A reforma antitrabalhista, de modo muito, ela é uma reforma muito ampla do direito do trabalho no Brasil. Mas, de modo sintético, a gente pode entender a reforma antitrabalhista como sendo aquela reforma que diminuiu as garantias da classe trabalhadora brasileira e aumentou as garantias das empresas, das entidades empregadoras. Então, desprotege a classe trabalhadora e protege as empresas. É isso, em última instância, que a reforma antitrabalhista fez. E qual que é algumas das medidas que a reforma antitrabalhista trouxe? Ela tentou incentivar a contratação de pessoas como autônomo, como pessoa jurídica, como terceirizado, facilita a demissão, facilita mudar a jornada da pessoa, né? Esse conjunto de mudanças faz com que a renda das pessoas e a ocupação das pessoas, elas se tornem mais instáveis, né? A pessoa, de vez em quando, tem renda porque está trabalhando como autônomo ou como intermitente, mas depois não tem mais trabalho e não tem mais renda. Então, teve renda, não tem renda, e aí a renda da pessoa fica totalmente instável, né? Da mesma forma, a ocupação também se tornou mais instável, né? A pessoa, de vez em quando, é contratada, depois ela pode ser demitida, depois pode ser contratada de novo, é demitida, muda de tipo de ocupação, então a ocupação se tornou também muito instável. Isso é que eu chamo de instabilização da renda e da ocupação. E como que isso atinge vocês, como aposentadas, né? Pessoas aposentadas? Atinge, no mínimo, de modo indireto, porque muitas vezes vão ser vocês, aposentados e aposentados, que têm mais ou menos uma renda estável, e eu digo mais ou menos porque, como foi dito aqui na mesa de abertura, o Estado tem atrasado o pagamento da remuneração de vocês, mas tem mais ou menos uma renda estável, então muitas vezes as pessoas aposentadas que vão ter que ajudar a família, os filhos, né, a se manterem diante dessa instabilização da renda e da ocupação. Outra medida que impacta diretamente na vida das pessoas e na fonte de renda dos brasileiros é a terceirização irrestrita. E aí eu nem vou falar que a terceirização, ela afeta o serviço público como uma forma de privatização do serviço público. Eu vou falar para vocês algo que atinge de maneira indireta vocês. Se vocês vão num posto de saúde e o posto de saúde foi todo terceirizado, e aí a culpa não é da pessoa que está trabalhando lá como terceirizada, provavelmente o serviço vai ser um serviço com uma qualidade deficiente. Porque a pessoa terceirizada não tem uma remuneração adequada, não tem uma jornada de trabalho adequada, não teve o treinamento necessário e assim por diante. Então, muitas vezes, nós todos somos afetados pela reforma antitrabalhista porque serviços que consumimos foram terceirizados e, consequentemente, eles são prestados de maneira mais precária. Mas a terceirização traz outros prejuízos. Uma outra forma que a
reforma antitrabalhista atinge vocês é por meio da corrosão do financiamento da Previdência, seja o regime geral, que em geral pega os trabalhadores e as trabalhadoras da iniciativa privada, seja os regimes próprios do Estado e daquelas prefeituras que têm regime próprio de previdência social. Por quê? Porque com a terceirização, por exemplo, se um determinado serviço público ele é terceirizado, as pessoas que vão ser contratadas para realizar aquele serviço público, eles não vão recolher contribuição para o regime próprio, eles vão recolher contribuição para o regime geral. Consequentemente, o financiamento do regime próprio ele vai ser corroído. E aí, a gente vai ter que ouvir alguns governadores falarem que é a previdência pública que gera o déficit público dos estados e que, portanto, a previdência pública tem que ser reformada.